E aí, eu queria fazer esse vídeo há um tempo, mas ontem eu acordei meio estranho. Sabe quando você acorda meio triste, meio nervoso, sabe? Meio alterado assim, sendo que qualquer coisinha te altera, uma pessoa falar alguma coisa, então você esbarrar em alguma coisa e descarregar, né? Eu lembro quando eu tinha 20 anos mais ou menos, eu bati o dedo e saiu minha unha inteira, né? Até hoje ela cresce torta. Nossa, eu xinguei, gritei, né? Isso 20 anos atrás, como se... E alterou meu dia, eu fiquei nervoso, eu me fiz mal, eu até passei mal, eu tive azia depois de noite, né? Tem dia que você, sei lá, você tá muito... não tem motivo, tudo bem que sempre temos motivos pra ou ficar triste ou ficar revoltado com alguma coisa, porque o desejo do nosso corpo não é o nosso desejo, né? Às vezes, sei lá, eu queria estar cheio de dinheiro, uma situação tranquila, né? Sei lá, nas Bahamas, numa banheira lá, tomando champanhe, mas não, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer. Eu não tenho exatamente a vida, né, que eu queria, e isso já seria um motivo para me deixar triste ou revoltado. Mas a gente tem que olhar, como eu já falei, para as coisas que a gente tem, né? Porque às vezes o que você tem, muita gente não tem, né? Então eu tenho muitos motivos, mais motivos para estar tranquilo e em paz, como, né, a paz interior, eu não tenho aquela névoa mental, o meu raciocínio é muito bom. Eu tenho mais motivos para ser feliz do que triste. Agora vem a tristeza do nada, né? Aí eu pensei, pô, eu tava já planejando para fazer esse vídeo ontem e ver essa coisa, mas hoje eu já acordei bem. Hoje é um dia diferente, como eu falo, né? Todo dia nós morremos, né? Durante 6, 8 horas, até 12 quando eu dormia, né? Quando eu era jovem. Depois a gente acorda é outro dia, a gente tá em outra sintonia. Nós estamos melhor. Ah, mas tem motivo para estar melhor? Tem motivo para estar pior? Então, é o que eu te falo. Às vezes é estímulos, né? É uma música, é uma situação, sei lá, é energia eletromagnética, porque o nosso corpo, né, é energia condensada, né? E parece essa matéria aqui. Então nós temos que tomar cuidado muito com as coisas. Aí ontem foi o seguinte, veio essa tristeza e às vezes eu tava meio nervoso, né, meio alterado, né? Respondendo um pouco ríspido, assim, rápido, né? Principalmente com a minha mãe. Mas aí eu vou ensinar uma coisa. A sintonia positiva. Esse é topar o dedo e sair rindo. Ai, meu dedo machucou. Que engraçado. Não, não. A positividade é você entender que cada situação, cada coisa que acontece tem um porquê. Sei lá, quando eu ia trabalhar, né, normalmente, me dava uma dorzinha de barriga para ir no banheiro, né? Então todo dia naquele mesmo horário eu ia lá no banheiro, né, descarregar. Isso era uma coisa boa. Mas me atrasavam uns 3, 5 minutos para ir para o trabalho, mas sempre chegava na hora, né? Eu tenho que entender a positividade, entender que tudo acontece. Aí um exemplo, né? Mas aí se você saísse mesmo com a dor de barriga e fosse lá, esses 3, 5 minutos era para você não sofrer um acidente, por exemplo, eu ponho isso na cabeça, né? Mas talvez você, mesmo com esses 3 segundos, sofreria um acidente e poderia acontecer alguma coisa, então não é uma coisa positiva, ou então poderia não acontecer, então é uma coisa positiva, mas se acontecesse era uma coisa negativa. Aí você começa a se perguntar, né? Às vezes, né, nem se é uma coisa é boa ou ruim para acontecer, é o que tem que acontecer. É entender, é botar os acontecimentos em seus lugares, né? Se tinha que acontecer algo, vai acontecer. Isso é a positividade, é tipo assim, é um sinal, é a forma que a nossa alma, que Deus usa para nos ensinar certas coisas, né? É não dar certo com uma pessoa, é você perder um emprego e ele te direcionar. Tudo bem, como eu já falei, 90% das coisas ruins e boas que acontecem com a gente é culpa nossa. Mas tem coisas que acontecem que você não controla, né? Então você não pode ficar ficando triste por coisas que acontecem fora do seu controle, porque isso aí é burrice, né? Porque se você ficar, aí você se altera, né? Você fica nervoso, se altera, acaba o seu dia, você se faz mal, né? Se responde.
Porque quando você altera até quando está nervoso, o seu corpo responde, né? Então, você tem que aprender a controlar. Aí eu vou ensinar mais ou menos como eu faço, né? Porque ontem eu estava assim, aí o que eu fiz? Como eu já falei, você pode ter 8 a 10 pensamentos ao mesmo tempo, não? Aí você vai um exemplo, você tá um dia de merda, né? Mas você não tem que trabalhar, né? Um dia de final de semana. Você tem que ir no supermercado, um exemplo, né? Aí você já vai pensando um exemplo, né? Se alguém falar alguma coisa com você, calma, não responde, né? Dizem para não responder quando tá nervoso, né? Não prometer quando tá feliz, né? E tem mais um que eu esqueci. Então, você não pode botar as atitudes, os seus atos, os seus pensamentos, as suas emoções em momentos que às vezes não tem nenhum porquê, né? Mesmo como eu já falei, sempre haverá um motivo para a gente estar ou um pouco satisfeito, ou até satisfeito, ou algo aconteceu, ou eu estou muito feliz, algo até, sei lá, simples, né? Eu ganhei um exemplo, um aumento no emprego, ou algo assim, aí estou muito feliz, aí naquela felicidade você se distrai. Então, aí fala, né? Tem até um bêbado aí no Brasil que fala, deixa a vida me levar. Não deixa, não. Entendeu? Tudo, eu vou me distrair, vou beber com os meus amigos, vou me distrair. Aí você vai lá, enche a cara, fala um monte de besteira com os outros, fala mal de todo mundo e ri, se diverte. Aí faz a bebida, né? Faz mal pra você, depois de uns 3, 4 dias que você vai sentir. Não deixa a vida te levar, não. Controle. Controle a sua vida. Mas eu vou viver controlando. É pra isso que serve o cérebro. Não é pra você entrar na frente da televisão, desligar e deixar eles te manipularem. Entendeu? Não deixar situações interferirem em você. Você ter a paz interior é mesmo com caos em volta. É você não se envolver. Entendeu? Essa é a positividade, a sintonia positiva das coisas. Entender que os planos de Deus são assim, que a sua alma te direciona para certas coisas, para não acontecer algo ou acontecer algo que você precisa para evoluir. Tudo tem um porquê. Até você tá andando, sei lá, com Havaianas, que eu não gosto de Havaianas, mas soltou a fivela da frente, né? Você tropeçou, mas você não caiu. Aí você parou ali 1 minuto mais ou menos para botar. Até aquilo dali foi primordial para você, para não acontecer ou acontecer algo na sua vida. Essa é a positividade, é você entender os caminhos da vida, os sinais de Deus, como eu já falei em outro vídeo, né? Essa é a positividade de você entender que nada pode te afetar. Nada pode mudar o seu humor, porque você tem uma direção e vai. Então, e você põe fé nos acontecimentos em Deus, que é exatamente isso que tinha que acontecer. E não ficar triste, não se alterar, entendeu? E não descarregar nos outros. Aí eu fiquei, né, calado o resto do dia, evitando de falar, né? Pra não machucar a minha mãe, né? Porque eu tava um pouco alterado. E depois eu começava a ver a mim mesmo, o meu comportamento, como fazer com certas coisas, eu consegui me controlar. Tanto que depois de noite já tinha passado, já estava mais calmo, já estava mais tranquilo. Aquela irritabilidade, aquela... Não é nem depressão, uma tristeza que veio, uma coisa estranha, foi embora. Entendeu? Tudo bem que eu acordei melhor ainda, mas eu consegui controlar. Quando você consegue controlar isso, sua vida muda. Tipo, os acontecimentos já não te abalam tanto, né? Não estou dizendo para você ser insensível. É diferente você sentir, entendeu? E não sentir algo de empatia, né? Sentir a necessidade. Mas não é você se abalar, é você entender o que está acontecendo, você ver, mas não se fazer mal por causa da situação, mesmo que seja com você. Isso é uma sintonia positiva, entendeu? Porque a sintonia negativa a maioria das pessoas vivem, né? Com reação a tudo, com os acontecimentos, com as coisas, e depois não entende por quê. Por que eu tô com esse problema? Muitas vezes você causou, por causa da sua reação. Muitas vezes a sua reação é 4, 6 vezes maior do que a ação, e não precisava, entendeu? E acaba te fazendo mal, te causando algum prejuízo, e você tem que se perguntar, essa sintonia negativa, quando ela vier, a primeira coisa, mas eu tenho que interagir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que falar. Mesmo assim, você consegue controlar. Você tem que aprender a controlar a sua reação, aos seus atos,
ao momento em que você tá assim. Lógico que você pode evitar, né? Só respondendo o básico, sim ou não, não sei o que. Isso já é alguma coisa. Igual eu fiz ontem. Mas depois com o tempo você começa a ver que, ó, eu controlo. Não é isso que me controla. Não é o meu corpo que me controla. É a minha alma que controla o meu corpo. É a minha alma que controla a minha mente, que controla o meu corpo. Não é o meu corpo que controla a minha mente e controla a minha alma. Põe isso na sua cabeça, você vai entender que quando você conseguir controlar isso, você vai diminuir em 80% os seus problemas, entendeu? E mesmo quando eles acontecerem, você vai saber lidar e eles não vão te afetar, tá bom? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá o like e fique com Deus, tá bom?